Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então ao nosso segundo vídeo sobre o Império Bizantino. Terminamos a primeira aula falando da ascensão de Leão III Isauro, que começou então a dinastia Isáurica em 717. Em 15 de julho de 717 começa o segundo cerco de Constantinopla, que dura 2 anos, pelos árabes. Eles chegam com supostamente um exército de 200 mil homens e 5 mil navios, e novamente esse exército marcha rapidamente pela Turquia, chegando nas muralhas de Constantinopla. Novamente a Marinha Bizantina entra em ação, novamente usando fogo grego, mas dessa vez melhorado, e novamente destrói a frota islâmica. Os historiadores árabes dizem que cerca de 150 mil árabes morreram nesse cerco. Depois que os árabes fogem, eles são pesadamente perseguidos até a volta a Damasco. Em 718, Leão III voltou a combater os árabes, alcançando a vitória com a importante ajuda do Khan Tervel, que matou 32 mil árabes com seu exército. Ao longo da dinastia Isáurica, as reformas de Heráclio continuam e toda a aristocracia senatorial é varrida do império. Os imperadores mantêm uma demonstração extrema de autocracia, mas ele é responsável pelo povo e perante a igreja. A burocracia, que tinha sido extremamente reduzida por Heráclio, continua assim, e as coisas são providas pela igreja e pelas comunas camponesas, que provêm comida e recrutas militares. Todas as cidades, sem ser Constantinopla, são reduzidas a vilas ou abandonadas. Não há perda significativa da literatura antiga, e agora os livros estão em formato de pergaminhos e não de papiros. O Império do século VIII emerge como o mais rico e poderoso estado do Mediterrâneo. Leão III governa até 741, quando morreu de um edema. Ele é sucedido por Constantino V Coprônimo, que reinou até 775. Ele alcançou notáveis vitórias no norte da Síria e minou completamente o poder do Império Búlgaro, apesar de perder alguns territórios na Itália. De julho de 741 a novembro de 743, Artabasto se revoltou contra Constantino V e governou Constantinopla brevemente, mas foi deposto por ele e foi confinado em um monastério e morreu de causas naturais. Em 775, assume Leão IV o Khazar, que governou até 780, passando o trono para Constantino VI, que governou até 797. Ambos não fizeram nada de importante e foi um período de paz e prosperidade, e alguns territórios na Grécia foram reconquistados. Em 797, Irene de Atenas depõe e cega Constantino VI e se torna a primeira mulher a governar o Império Romano sozinha, sem ser regente. Ela era viúva de Leão IV e nasceu em Atenas, em uma importante família local. Em 768, ela tinha 16 anos e é levada a Constantinopla por Constantino V para fazer parte de um show de noivas para o seu filho escolher. Então Irene se casa com Leão IV e dá à luz a Constantino VI. Ela reina como imperatriz junto com Leão IV por 4 anos. No Natal do ano 800, com pretexto da ausência de um imperador de sexo masculino no trono de Constantinopla e por razões de conveniência, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador do Ocidente. Isso foi visto como um sacrilégio e, em 802, Carlos Magno enviou embaixadores a Constantinopla propondo um casamento com Irene, mas de acordo com Teófanes, o confessor, o plano foi frustrado pelo eunuco Aécio, um dos favoritos de Irene. Além disso, Leão IV era um iconoclasta convicto, mas tolerante com a dissidência silenciosa da política familiar estabelecida, já que Irene era uma equinófila convicta. A iconoclastia foi um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas que começou no Império Bizantino no início do século VIII e perdurou até o século IX. Em oposição a eles tinham os iconófilos, que defendiam o uso de imagens religiosas. O crescimento da iconoclastia surgiu especialmente em áreas do Império que faziam fronteira com o mundo islâmico, que eram hostis às imagens. Nesses locais, o sincretismo também originou outras heresias cristãs, como o montanismo e o marcionismo. Uma vez que os seguidores do Islã consideravam ícones ilegais, os imperadores bizantinos, buscando uma convivência pacífica com os muçulmanos, fizeram concessões iconoclastas. Assim, o imperador Filípico, antes da sua expulsão em 713, aprovou uma lei contra a veneração de ícones. Em 730, o imperador Leão III proibiu a veneração de ícones. O resultado foi a destruição de milhares de ícones pelos iconoclastas, bem como mosaicos, afrescos, estátuas de santos, pinturas, ornamentos nos altares de igrejas, livros com gravuras e inumeráveis obras de arte. O iconoclasmo foi oficialmente reconhecido pelo Concílio de Hieria em 754, apoiado pelo imperador Constantino V, e os iconófilos foram severamente combatidos, especialmente os monges. O concílio não teve a participação da Igreja Ocidental e foi desaprovado pelos papas, provocando um novo cisma.
Então a imperatriz Irene, em 787, convocou o segundo concílio de Nicéia, que aprovou o dogma da veneração de ícones e recuperou a união com a Igreja Ocidental. A iconoclastia será renovada pelo imperador Leão V o Armênio em 813. Durante a regência da imperatriz Teodora, de 842 a 856, o patriarca de Constantinopla e o iconoclasta João VII foram depostos. Em seu lugar foi erguido o defensor da veneração Metódio I. Sob a sua presidência, em 843, ocorreu outro concílio que aprovou e subscreveu todas as definições do segundo concílio de Nicéia e novamente excomungou os iconoclastas. Ao mesmo tempo, foi definida em 11 de março a proclamação da memória eterna da ortodoxia e do anatematismo contra os hereges, ainda realizada na Igreja Ortodoxa, atualmente conhecido como Domingo da Ortodoxia. A luta era contra a influência da Igreja. Até o século VIII, a influência da Igreja no Império cresceu substancialmente, havendo um aumento significativo na quantidade de propriedades da Igreja e dos mosteiros. Logo, os imperadores iconoclastas desejavam desviar recursos humanos e dinheiro da Igreja para o Estado. A partir de 780, Leão IV tomou uma posição linha dura contra os equinófilos e ele morre nesse ano, e há um boato que ele foi envenenado por Irene. Em 787, Irene declara uma falsa guerra com os árabes para o exército ficar nas fronteiras, porque estava cheio de iconoclastas no exército. A segunda parte de seu projeto é a reconquista da Grécia, que perdeu parte de seus territórios para os búlgaros. Ela começa o projeto de reconquista, supervisionado por Eustarácio, que viria a se tornar imperador em 812. Foi ela que liderou a reconquista da Grécia, feita de 782 a 784. Até 850, a Grécia bizantina vai estar sob o catolicismo romano e não a ortodoxia de Constantinopla. Por volta de 864, os búlgaros vão ser cristianizados pelos bizantinos, se tornando cristãos ortodoxos. Os búlgaros não serão conquistados até 1018, com as conquistas de Basílio II, mas ficam sob a esfera de influência religiosa e cultural dos bizantinos desde esse período. Quanto aos árabes, a dinastia Abássida tomou o poder em 750 e reunifica o território islâmico, ou pelo menos boa parte dele. No entanto, depois de duas derrotas nos dois cercos de Constantinopla, os árabes não serão uma grande ameaça por muito tempo e o califado e o Império Bizantino vão manter relações boas por muito tempo. Irene acaba sendo deposta por Nicéforo I em 802 e é exilada e morre de causas naturais um ano depois. No entanto, foi Irene que começou o período de reconquistas militares bizantinas, que vai atingir seu ápice em 1025 sobre Basílio II. Em 856, com a vitória de Miguel III, os bizantinos mostram que têm uma superioridade boa em relação aos árabes. Eles reconquistam a Síria, Nicéforo Focas reconquista Creta, Chipre em 961, acabando com a pirataria árabe no Mediterrâneo Oriental. Em 969, Antioquia é reconquistada, e em 975 o controle imperial se estende profundamente sobre a Mesopotâmia. O Egito é um satélite que depende das exportações de milho do Mar Negro. Eles até podiam reconquistar Jerusalém, mas não tentaram porque entraria uma grande quantidade de muçulmanos no Império, e diferente do Império Romano tradicional, que era um império multiétnico e que permitia todas as religiões, o Império Bizantino era um império cristão e grego, que estava aos poucos se distanciando do cristianismo nicênico e do papado em Roma. Há também um revivalismo cultural e depois de 800 tem a introdução do papel, que junto com o novo sistema de escrita de Carlos Magno, ficou mais rápido copiar livros. Começou um trabalho de longo prazo de passar os livros antigos para esse novo formato de escrita. Constantinopla novamente se torna um centro de conhecimento e da educação formal. Temos, por exemplo, Leão, o filósofo, que viveu de 790 a 869, o primeiro grande estudioso da Renascença. Temos Fócio, que viveu de 810 a 891, patriarca de Constantinopla, em que, em 890, era o homem mais letrado e inteligente para sua idade. E no século X vai ter um ressurgimento da aprendizagem com a republicação de todos os clássicos sobreviventes. Em 425, o imperador Teodósio II tinha fundado a Universidade de Constantinopla, também conhecida como Pandidade Dacterium, que é considerada uma das primeiras universidades do mundo, com cátedras de Direito, Retórica, Filosofia e Medicina, entre outros campos. Essa universidade foi o primeiro esforço deliberado do Estado bizantino para impor seu controle sobre assuntos relacionados ao ensino superior. Isso estabeleceu uma clara distinção entre professores particulares e professores públicos, pagos com fundos imperiais. Os professores oficiais gozavam de privilégios e prestígio. Havia um total de 31 professores, 10 para gramática grega e latina, 2 para direito, 1 para filosofia e 8 cadeiras para retórica, sendo 5 ministradas em grego e 3 em latim.
Esse sistema perdurou com vários graus de apoio oficial até o século VII. A retórica bizantina era o tópico mais importante e difícil estudado no sistema educacional bizantino, formando a base para que os cidadãos alcançassem cargos públicos no serviço imperial ou posições de autoridade dentro da igreja. Juntamente com o domínio da vida intelectual bizantina pelo mecenato imperial, veio o escrutínio imperial sobre o currículo e o corpo docente das escolas superiores. No século VII e VIII, a vida bizantina passou por um período difícil. A pressão contínua dos árabes no sul e dos eslavos, ávaros e búlgaros no norte levou a um declínio econômico dramático e a transformação da vida bizantina. Mas o ensino superior continuou a receber algum financiamento oficial, cujos detalhes não são bem conhecidos pelos estudiosos, mas presume-se que a qualidade da educação provavelmente é inferior a de antes. Com a melhoria da estabilidade no século IX, foram tomadas medidas para melhorar a qualidade do ensino superior. Em 863, foram fundadas cadeiras de gramática, retórica e filosofia, que incluía matemática, astronomia e música, e lhes foi dada uma localização permanente no Palácio Imperial. Essas cadeiras continuaram a receber apoio estatal oficial durante o século e meio seguinte, após o que a Igreja assumiu o papel principal no fornecimento de ensino superior. Durante o século XII, a escola patriarcal foi o principal centro de educação, que incluía homens de letras como Teodoro Pródomo e Eustácio de Tessalônica. A conquista de Constantinopla pelos cruzados em 1204, durante a Quarta Cruzada, pôs fim a todo apoio ao ensino superior, embora o governo no exílio em Nicéia tenha dado algum apoio a professores particulares. Após a restauração em 1261, foram feitas tentativas para restaurar o antigo sistema, mas ele nunca se recuperou totalmente e a maior parte do ensino ficou sob o cargo de professores e profissionais particulares. Alguns desses professores particulares incluíam o diplomata e monge Maximus Planudes, que viveu de 1260 a 1310, o historiador Nicéforo Grégoras, que viveu de 1291 a 1360, e o erudito Manuel Crisóloras, que lecionou em Florença e influenciou os primeiros humanistas italianos nos estudos gregos. Os bizantinos começam também a espalhar sua fé ortodoxa, em especial para o norte. Em 862, São Cirilo e São Metódio saem de Constantinopla e são chamados para converter os povos eslavos para o cristianismo ortodoxo. Os ortodoxos tinham uma vantagem, já que eles não viam problema em traduzir a Bíblia para a língua dos povos que eles iam pregar, enquanto que os missionários católicos sempre usavam a Bíblia em latim. Então São Cirilo e São Metódio desenvolveram um novo alfabeto para os eslavos, o glagolítico, que mais tarde iria se tornar o alfabeto cirílico, e traduzem grandes partes da Bíblia para a língua deles. Em 988, os russos do Principado de Kiev se convertem ao cristianismo ortodoxo. O príncipe Vladimir da Ucrânia, que era um pagão famoso pela crueldade e traição, que tinha 800 concubinas e várias esposas, se converte ao cristianismo ortodoxo. Dizem que ele viu que tinha o judaísmo, o islamismo e essas duas vertentes principais do cristianismo. O islamismo ele achou muito restritivo porque não poderia beber. O judaísmo ele não se interessou porque era um povo sem terra e também proibia muitas coisas como comer carne de porco. Ele achou o catolicismo romano minimamente aceitável, mas quando ele viu que no cristianismo ortodoxo ele poderia ter várias mulheres, gado demais, e o patriarca ortodoxo não só poderia casar, como era obrigado a casar, ele gostou mais. E assim, boa parte dos russos se converteram ao cristianismo ortodoxo. Tudo isso culmina em 1054, no Grande Cisma do Oriente, quando a Igreja Católica Apostólica Romana se separa definitivamente da Igreja Ortodoxa Grega. Em 1054, legados papais aparecem em Constantinopla, liderados por Humberto da Silva Cândida, e encontram o patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulário. Os dois trocam insultos e excomungam um ao outro. Nicéforo I, o Logóteta, que viveu de 802 a 811, por não reconhecer Carlos Magno como imperador, causou deterioração das relações externas entre bizantinos e francos, o que gerou uma guerra por Veneza entre 806 e 810. Ninguém conseguiu conquistar Veneza e foi assinada a Paz de Nicéforo, onde a Croácia dálmata, com exceção das ilhas e cidades bizantinas, pertenceria aos francos. Sob a liderança de Krum, que reinou de 803 a 811, a ameaça búlgara reapareceu e cidades como Sérdica, atual Sófia, e Adrianópolis foram sitiadas e tomadas. O Império Bizantino foi decisivamente derrotado em Plísca, em 811, e Versinícia, em 813, com Nicéforo sendo morto na Batalha de Plísca. Estaurácio se torna imperador, mas no mesmo ano, em outubro ele abdica em favor de Miguel I e se tornou monge. Miguel I governou apenas até 813 e não fez muita coisa, e ele abdicou em favor de Leão V, depois da derrota em Versinícia, e se tornou monge. Em 814, o filho de Krum, Omurtag, que reinou de 815 a 831, negociou a paz.
Leão V, o Armênio, governou até 820, quando foi assassinado por apoiadores de Miguel II, o Amoriano, que inaugurou a dinastia Amoriana. Ele governou até 829, quando morreu de insuficiência renal e assume seu filho Teófilo. Teófilo governou até 842, quando morreu de disenteria e assume seu filho Miguel III o Ébrio, mas como ele era pequeno, sua mãe Teodora rege o império até 856. Aproveitando as revoltas de Tomás, o Eslavo e Eufêmio na década de 820, o califado abasta capturou Creta em 824, enquanto o emirado Aglábida atacou a Sicília, sitiando Siracusa e conquistando Palermo em 831. A cidade de Amório, na Anatólia, foi destruída pelos abastas em 838. No entanto, através das operações militares de Teófilo, de 829 a 842, e Miguel III Ébrio, de 842 a 867, o Império Bizantino conquistou as cidades de Tarso em 831, Melitene e Arsamosta em 837, destruiu Sosópetra em 837 e derrotou decisivamente os árabes em Lacalão em 863. O poderoso imperador búlgaro Simeão I invadiu o Império em 854, mas foi repelido pelos bizantinos, que usaram a sua frota para atacar a retaguarda búlgara, navegando pelo Mar Negro e contando com o apoio dos magiares. Contudo, os bizantinos foram derrotados em Bulgarófigo em 896 e concordaram em pagar tributos anuais aos búlgaros. A situação dos Balcãs só melhorou após a morte súbita de Simeão em 927, com o colapso do poder búlgaro. Em 860, os russos lançam seu primeiro ataque a Constantinopla, pilhando os subúrbios da cidade. Em 867, Miguel III é assassinado por Basílio I Macedônio e seus apoiadores, e Basílio assume e começa a dinastia macedônica, que duraria até 1059. No começo do seu reinado, Nicetas Orifa protegeu Ragusa, na Dalmácia, dos árabes de Bari, na Itália, e sua vitória encorajou o imperador a enviar oficiais, agentes e missionários à região, restaurando o governo sobre as cidades e regiões costeiras na forma do tema da Dalmácia, enquanto os principais tribais eslavos no interior permaneceram altamente autônomos sob seus governantes. A cristianização dos sérvios e de outras tribos eslavas começou nessa época. Em contrapartida, os Aglábidas saquearam Melite, na ilha de Malta, e a ilha ficou praticamente despovoada até o século XI. Sob Leão VI, o Sábio, que governou de 886 a 912, as vitórias no Oriente contra o enfraquecido califado abasta continuaram. Contudo, a Sicília foi perdida para os árabes em 902, e em 904, Salônica foi saqueada por uma frota árabe liderada pelo renegado bizantino Leão de Trípoli. A fraqueza do império na esfera naval foi rapidamente corrigida, de modo que alguns anos mais tarde a Marinha Bizantina reocupou o Chipre. Leão VI morreu em 912 de uma doença intestinal e assumiu Alexandre, mas que só governou até 913, morrendo de câncer testicular. Então assume Constantino VII Porfirogênito, que governou até 959, mas que foi dominado por regentes e com imperadores até 945, quando depois os filhos de Romano I. Romano I governou de 920 até 944, quando foi deposto por seus filhos Estevão e Constantino, foi exilado e se tornou monge, morrendo de causas naturais. Em 943, o famoso general João Curcuas continuou as ofensivas na Mesopotâmia, com algumas vitórias notáveis que culminaram na reconquista de Edessa. Curcuas foi especialmente celebrado ao retornar para Constantinopla, trazendo de volta a venerável imagem de Edessa, Mandílio, uma relíquia na qual supostamente estava impresso um retrato de Cristo. Em 941, os russos de Kiev apareceram na costa asiática do Bósforo, mas foram esmagados, indicando melhorias na posição militar depois de 907, quando apenas a diplomacia foi capaz de repelir os invasores. As relações russas-bizantinas tornaram-se mais próximas após o casamento de Ana Porfirogênita com Vladimir I de Kiev em 988, quando os russos são cristianizados no cristianismo ortodoxo. No entanto, isso não fez com que parassem os conflitos, e o conflito mais sério foi a Guerra de 968 até 971 na Bulgária. Além disso, há registro de vários raids russos contra as cidades bizantinas na costa do Mar Negro e a própria Constantinopla. Embora a maioria desses ataques tenha sido repelido, frequentemente foram feitos tratados em que os russos saíram ganhando, como o que celebrou o fim da guerra em 1043, no qual os russos mostram suas ambições de competir com os bizantinos como poder independente. Então, em 959, assume Romano II, filho de Constantino VII, mas acaba não fazendo quase nada e morre em 963 de exaustão após uma viagem de caça. Assume então Nicéforo II Focas, que tomou Constantinopla e se casou com Teófana, viúva de Romano II. Ele foi assassinado em 969 em uma conspiração envolvendo ex-apoiadores e Teófana.
Então assume João I Tzimices, que reinou até 976, quando possivelmente foi envenenado por Basílio Lecapeno. Esses dois imperadores expandiram o Império Assíria, derrotando os emires do noroeste do atual Iraque. A grande cidade de Alepo foi tomada por Nicéforo em 962, e os árabes foram decisivamente expulsos de Creta em 963. A recaptura de Creta colocou fim aos raids árabes no Mar Egeu, permitindo que o continente grego florescesse novamente. O Chipre foi permanentemente retomado em 965 e em 969 Antioquia recapturada. João Tzimices recapturou a cidade de Damasco, Beirute, Acre, Sidon, Cesareia, Tiberíades e colocou seus exércitos próximos de Jerusalém. Em 968, a Bulgária foi invadida pelos russos sob Sviatoslav I de Kiev, que governou de 960 a 972, mas 3 anos depois o imperador João I Tzimices os derrotou na Batalha de Dorostolo e incorporou o leste da Bulgária ao império. Em 976, assumiu um dos imperadores bizantinos mais famosos, o famoso Basílio II Bulgaróctono, que era co-imperador desde 960. Ele governa até 1025, sendo o imperador de reinado mais longo, onde o Império Bizantino vai ter seu ápice territorial depois de Justiniano. As vitórias bizantinas em Esperqueu e Escópia enfraqueceram o exército búlgaro e Basílio II metodicamente reduziu as fortalezas deles em campanhas anuais. Na Batalha de Clídio, em 1014, eles foram completamente derrotados e em 1018 seus últimos redutos se rendem e a região se tornou parte do Império Bizantino como província. Ele também faz aliança com Vladimir de Kiev, dando sua irmã para casar com ele como forma de aliança. Em 988 ele forma a Guarda Vareg, uma guarda de mercenários contratados do norte da Europa ou às vezes da Inglaterra. Padres, arquitetos e artistas bizantinos foram convidados a trabalhar em numerosas catedrais em território russo, expandindo ainda mais a influência cultural bizantina. Durante o reinado de Leão VI o Sábio, foi completada a codificação completa do direito romano em grego, num trabalho monumental de 60 volumes que tornou-se a base de todo o direito bizantino subsequente e estudado até hoje. Leão VI também reformou a administração do império, redesenhando os limites das subdivisões administrativas e regulamentando o sistema de classes e privilégios, bem como o funcionamento de várias corporações comerciais de Constantinopla. No entanto, o crescente sucesso militar do império enriqueceu grandemente a capacidade da nobreza provincial em relação ao campesinato, que em essência foi reduzida ao estado de servidão. Nicéforo, João Tzimices e Basílio II alteraram a função das divisões militares, também chamadas de tagmas ou temas, de unidades de resposta rápida, primariamente defensivas e formadas por cidadãos para exércitos camponeses, enquanto que os exércitos das campanhas passaram a ser cada vez mais constituídos por mercenários. Mas apesar dessas intervenções econômicas, isso foi insignificante para a decadência do Império, que ainda era muito poderoso e rico, de 717 a 1025. Basílio II morreu sem deixar herdeiros capazes para o Império. Embora Basílio II e outros anteriores tentaram impedir que haja um ressurgimento da nobreza fundiária e que destrua a espinha dorsal da defesa do Império, que eram as milícias camponesas, eles não conseguem. A burocracia, que tinha sido reduzida drasticamente por Heráclio, estava voltando a crescer lentamente. Houve então uma espécie de desarmamento, onde os nobres foram comprando todas as terras do campesinato que podiam e falavam que as milícias camponesas não eram mais necessárias. Agora a defesa ficaria somente nas mãos dos mercenários. A aristocracia fundiária e a administração civil, ambas achavam que seus interesses estariam garantidos se desmantelassem as forças armadas. Além disso, foram feitos esforços para reanimar a economia bizantina, só resultando em inflação e a moeda de ouro se desvalorizou pela primeira vez. Bom, então é isso, o vídeo já está muito grande, obrigado a todos que assistiram, até mais.